Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso Beverly Liotte. Loucura por herança, quando um filho favorito se torna um executor. Predisposição genética. A herança invisível. A genética, infelizmente, está intrinsecamente ligada a muitas doenças que são herdadas, incluindo alguns transtornos mentais. No entanto, mesmo uma predisposição existente é apenas um risco e probabilidade, mas não uma garantia de que a criança herdará esta ou aquela enfermidade. Naturalmente, todo pai espera que os filhos herdem apenas o melhor dele e que as doenças não passem para os descendentes. Muitos especialistas dizem que não existem genes específicos para a transmissão de doenças mentais, ou seja, nenhum gene é necessário ou suficiente para provocar a doença. Mesmo assim, as doenças mentais tendem a ser comuns nas famílias. Este é exatamente o problema enfrentado por nossa protagonista hoje, Beverly Liotte, que acreditava sinceramente que seus filhos não seriam afetados por tal aflição. E, de fato, a filha de Beverly cresceu uma mulher perfeitamente saudável e equilibrada, mas o filho aparentemente recebeu um golpe duplo, pelo qual ele culpava exclusivamente sua mãe. Deve-se notar que a presença de um transtorno mental não afetou a inteligência deste rapaz. Pelo contrário, ele era muito esperto e calculista, o que torna as atrocidades cometidas por ele ainda mais perturbadoramente sinistras. Quem é Beverly Liotte? Beverly Liotte nasceu no 1º dia de outubro de 1956 na capital do Colorado, uma metrópole pitoresca chamada Denver. Ela foi criada com seu irmão mais velho, Steven, e irmã Martha, em uma família comum de Barbara e Edwin Liotte, que viveram todas suas vidas em sua cidade natal, quase nunca saindo de seus limites. Após se formar no ensino médio, Beverly foi para uma faculdade local, mas não conseguiu ir para a universidade por várias razões, parcialmente relacionadas à sua saúde. Em sua juventude, a moça trabalhou como vendedora, mas depois de se casar aos 26 anos e dar à luz a 2 filhos, ela se dedicou à sua família por muitos anos e se ocupou exclusivamente da criação dos herdeiros e da construção de um lar. Em 1988, Beverly teve seu primogênito tão esperado, Ari, e alguns anos depois nasceu uma filha, Libby. A jovem mulher literalmente vivia para seus herdeiros. No entanto, na segunda metade dos anos 90, seu casamento acabou. O marido deixou a família, mudou-se para outro estado e não se interessou mais pelo destino de sua ex-esposa e não participou da vida dos filhos. Beverly foi forçada a assumir 2 empregos ao mesmo tempo, mas graças à sua diligência e determinação, a família de 3 pessoas não passou necessidade. Ela e seus filhos se mudaram para os subúrbios de Denver, uma cidade pequena e relativamente jovem, fundada em 2001 chamada Centennial, onde alugaram uma casa espaçosa e aconchegante. Em meados dos anos 2000, Beverly conheceu em um dos sites de relacionamento um homem chamado Seth Missy, com quem eles mantiveram correspondência que se transformou em um relacionamento romântico. Foi ele quem inspirou sua amada a finalmente realizar seu sonho e buscar o ensino superior. Liotte escolheu a faculdade de medicina porque sempre sonhou em ajudar outras pessoas e sentiu que esta era sua vocação. Naquela época, ela já tinha mais de 50 anos e no grupo era 2 vezes mais velha que seus colegas de classe. O romance de Beverly e Seth durou cerca de 5 anos antes que o casal decidisse oficializar legalmente seu relacionamento. Para ambos, o passo era sério, mas eles estavam prontos para isso. Beverly estava feliz, pois finalmente tinha um diploma universitário, tinha um emprego melhor remunerado e estava prestes a se casar com o homem que amava. Seus filhos já tinham idade suficiente para serem independentes, mas seu filho Ari era fonte de genuína ansiedade e apreensão, e havia uma série de boas razões para isso. Uma doença hereditária. Havia uma questão sensível na família Liotte, que eles tentavam arduamente esconder dos outros, e nunca discutiam com pessoas de fora. O fato era que Beverly e sua irmã Martha sofriam desde tenra idade de transtorno bipolar afetivo,
que se caracteriza por frequentes mudanças nas fases de humor, de maníaca para depressiva. De tempos em tempos, o transtorno se agravava, mas se Marta experimentava um desconforto menor associado a este transtorno e a medicação prescrita rapidamente dava resultados positivos, Beverly às vezes precisava de tratamento hospitalar, porque estava à beira de um colapso mental. Foi por esta razão que ela não conseguiu ir para a universidade em seu tempo. E pelo mesmo motivo, o casamento com o pai de seus filhos terminou. Vale ressaltar também que sua mãe Bárbara também estava sujeita à depressão prolongada. Mas ela enfrentou este problema nos anos 40 e então ninguém a tempo forneceu ajuda qualificada, então ela foi forçada a lutar contra sua doença por conta própria durante quase toda a sua vida. Beverly estava certa de que o transtorno mental em sua família era transmitido exclusivamente pela linhagem feminina, porque a doença se manifestou em sua mãe, nela e em sua irmã, enquanto seu irmão Steven permaneceu completamente normal neste aspecto. Beverly temia pela saúde de sua filha Libby, mas justamente a filha foi poupada da doença, que atingiu com força redobrada em Ari. Os primeiros sinais de perturbação. Desde a primeira infância, Ari era um menino bastante estranho e retraído, propenso a crises de raiva. Aos 5 anos de idade, foi diagnosticado com autismo e, posteriormente, foram adicionados um conjunto de outros transtornos mentais e anormalidades. Ele podia se isolar e se abstrair completamente do que acontecia ao seu redor, mas tais estados, como regra, alternavam-se com ataques de agressividade. Apesar de seus problemas mentais, Ari frequentou uma escola normal onde estudava muito bem. Particularmente fáceis para ele eram as ciências exatas. Em particular, ele era apaixonado por química e física. O menino resolvia facilmente problemas complexos e a maioria dos cálculos eram feitos em sua mente. Sua inteligência estava acima da média, mas suas habilidades sociais e de comunicação eram praticamente inexistentes. Os colegas de classe evitavam o colega estranho e antissocial ou simplesmente zombavam dele. Ari não tinha amigos, não estava ansioso para aprender sobre o mundo ao seu redor, era agressivo e violento, o que se manifestava em crueldade com animais e ataques a outras crianças. O menino foi hospitalizado repetidamente e recebeu medicação para corrigir sua condição, mas em casa, ele geralmente parava de tomar os medicamentos prescritos e logo retornava ao seu estado anterior. Seus pais tentavam controlá-lo para tomar os comprimidos necessários, mas quanto mais velho ele ficava, mais difícil era fazer isso. Ele não sabia como pedir ou falar calmamente e sempre conseguia o que queria com ataques de raiva. O menino podia se trancar e não falar com ninguém por semanas, mas podia falar por horas consigo mesmo ou com algum interlocutor imaginário. Em períodos de agravamento, ele se tornava perigoso para os outros, e seus parentes às vezes insistiam em sua hospitalização compulsória. Um adolescente perigoso. Na adolescência, Ari descobriu que sua mãe, tia e avó também sofriam de problemas de saúde mental e sua mãe tinha que ser hospitalizada às vezes. Durante esse período, Ari literalmente odiava sua mãe e a culpava por todos os seus problemas. Ele acreditava que ela o havia presenteado com uma doença que estava arruinando sua vida. O jovem estava se tornando cada vez mais incontrolável. Ele ameaçava seus entes queridos com violência e constantemente se perguntava por que sua própria irmã estava livre da maldição familiar. Conviver com ele sob o mesmo teto estava se tornando inseguro, e o primeiro a não aguentar foi o chefe da família, que pediu divórcio e literalmente fugiu. Apesar de seu diagnóstico, Ari conseguiu entrar facilmente na universidade, recebendo uma alta pontuação de aprovação. No entanto, o rapaz foi expulso em seu primeiro ano, depois de trazer uma arma caseira para a instituição e ameaçar um colega. Naquela época, ele foi detido pela primeira vez, mas conseguiu se livrar apenas com uma advertência educativa, confisco da arma e expulsão da universidade. Cerca de um ano depois, a polícia foi contatada por Beverly pedindo que viessem imediatamente à sua casa para conter seu filho, que estava ameaçando ferir ela e sua filha, e parecia muito sério.
Mas a polícia entregou o jovem violento nas mãos de psiquiatras e estes, após um breve tratamento no hospital, o liberaram para casa, prescrevendo medicação que Ari, é claro, não tomou. Padrasto indesejado. Ari tinha 18 anos quando Beverly conheceu Seth e começou a namorar com ele. Logo o casal decidiu morar junto, mas Ari desde o início recebeu o novo escolhido de sua mãe com hostilidade. Ele tentava de todas as formas possíveis expulsá-lo da casa, ameaçava, fazia escândalos e até iniciava brigas. O aparecimento de outro homem na casa, o jovem percebia como uma ofensa pessoal e traição por parte de sua mãe. Seth, da melhor forma possível, tentava apoiar sua amada. Ele procurava especialistas que pudessem ajudar o jovem, pagava por seu tratamento em clínicas, mas quanto mais ele tentava, mais Ari o odiava. O próprio pensamento deste homem se tornar seu padrasto e parte de sua família assustava e deprimia Ari, tornando-o agressivo e perigoso. Seth Missy repetidamente dizia à sua esposa que seu filho já tinha idade suficiente para viver sozinho. O laboratório secreto. Ele poderia estudar ou trabalhar e ser como todos os outros se tomasse seus medicamentos adequadamente. Beverly Liotte estava bem ciente disso, mas ela amava seu filho e não podia abandoná-lo ou expulsá-lo, então ela continuava colocando sua própria vida em risco. Com o passar do tempo, os hobbies do jovem tornavam-se cada vez mais bizarros, sofisticados e perigosos. Ele tinha uma fraqueza por armas e, para ser mais preciso, era literalmente obcecado por elas. No porão de sua própria casa, ele colecionava armas caseiras literalmente feitas com materiais improvisados, o que mais uma vez provou que o rapaz era muito inteligente, esperto e empreendedor. Mas Ari não se limitou apenas a armas e teve a ideia de criar um dispositivo explosivo. Ele encontrou todas as informações que lhe interessavam na internet, comprou ou encomendou os componentes necessários e as substâncias que não conseguiu obter, decidiu sintetizar em casa usando seus profundos conhecimentos de química. A mãe encontrou seu filho no quintal da casa. Beverly ficou desconfiada e, como seu filho não respondia às perguntas e se comportava de maneira estranha, ela imediatamente chamou a polícia. Como se descobriu, ela o fez a tempo, porque durante a busca a polícia encontrou na casa um explosivo quase pronto. Além disso, eles encontraram e confiscaram um rifle modificado, várias pistolas montadas a partir de peças de diferentes modelos, um silenciador e muitas peças sobressalentes para armas. Quando o histórico de pesquisa do computador de Ari dos últimos meses foi revisado e estudado, o FBI se interessou seriamente pelo jovem, pois suspeitavam que ele estava preparando um incidente em grande escala. Além disso, no quarto de Ari, nas prateleiras, foram encontrados numerosos frascos de substâncias venenosas, incluindo arsênico e cianeto de potássio. Ele mesmo não conseguia explicar claramente por que os havia adquirido. O jovem foi detido no mesmo dia, mas foi acusado apenas de contravenção por posse de armas e manuseio descuidado de produtos químicos perigosos que poderiam causar ferimentos graves. Mas Ari confessou, cooperou com a investigação e recebeu apenas uma sentença suspensa de 1 ano, após a qual retornou para sua casa, onde novamente começou a aterrorizar sua mãe, irmã e Seth. A ameaça de represália e a indiferença da profissão médica. Após sua detenção e sentença suspensa, Ari literalmente enlouqueceu de raiva e ódio. Não passava um dia sem que ele ameaçasse ferir gravemente sua família enquanto dormiam ou incendiar sua casa depois de trancar todos lá dentro. Então Ari foi hospitalizado novamente e passou cerca de 3 meses nas paredes de um hospital psiquiátrico. Os médicos do hospital, além dos diagnósticos anteriores, revelaram sinais de esquizofrenia e psicose aguda no jovem. Após outro curso de tratamento, o jovem ficou quieto por um tempo e se isolou novamente. Ele não falava com ninguém, passava a maior parte do tempo em seu quarto no computador e parecia tomar fielmente seus medicamentos prescritos. Mas apenas 1 mês depois, ele teve outro colapso, que foi desencadeado pela notícia do próximo casamento de sua mãe e Seth.
Ari também ouviu sua mãe e padrasto planejando comprar sua própria casa em outro estado, mudar-se para lá e recomeçar suas vidas. A irmã Libby já havia se mudado com seu namorado, o que significava que Ari ficaria por conta própria. O rapaz de 25 anos não ficou feliz com isso. O jovem literalmente perdeu o controle. Ele fez um escândalo com sua mãe, gritou, agitou uma faca na frente dela, ameaçou machucá-la gravemente e garantir que o corpo nunca seria encontrado. Beverly imediatamente ligou para o hospital psiquiátrico, contou tudo e pediu para seu filho ser hospitalizado à força novamente. Mas o médico responsável foi indiferente ao seu pedido, acreditando que não havia motivo para fazê-lo e que o último curso de tratamento havia produzido resultados positivos, de modo que Ari, em sua opinião, não representava uma ameaça para os outros. Naquela mesma noite, Beverly teve uma última conversa com Seth, que estava em outra cidade a trabalho e não pôde vir até ela imediatamente. O desaparecimento misterioso de Beverly. No dia 14 de outubro de 2012, menos de 2 semanas depois que a mulher celebrou seus 56 anos, ela misteriosamente desapareceu. Ela não compareceu ao plantão do hospital naquele dia, algo que nunca havia acontecido antes. Os colegas foram os primeiros a soar o alarme. Após não conseguir ligar para sua amada e não receber resposta para suas numerosas mensagens, Seth discou o número de Libby para saber quando ela havia falado com sua mãe pela última vez. Como se descobriu, Libby também estava tentando ligar para ela sem sucesso desde a manhã. Seth ligou para o telefone fixo da casa e o que ouviu o horrorizou. O início do fim. O telefone foi atendido por Ari, que tentou sem sucesso copiar a voz de sua mãe, fingindo ser ela e afirmando que ela estava bem. Seth imediatamente contatou a polícia e pediu que enviassem uma unidade para sua casa o mais rápido possível. No entanto, quando a polícia chegou, descobriram que não havia ninguém em casa e não puderam encontrar um bom motivo para arrombar. Naquele momento, portanto, as únicas tentativas feitas foram rastrear o sinal do telefone de Beverly e verificar a atividade de seu cartão bancário. Como o carro de Beverly também estava desaparecido, foi iniciada uma busca em todo o estado, e foi o veículo que levou a uma pista apenas 2 dias depois, quando um patrulheiro o avistou em um subúrbio de Denver e decidiu verificar a documentação e ver se era o carro certo. Uma descoberta perturbadora no porta-malas. O carro pareceu estranho para o policial, mesmo antes de verificar o número da placa e ter certeza de que pertencia à mulher desaparecida. Quando as últimas dúvidas se dissiparam, o policial se aproximou do motorista e pediu identificação. O motorista era um jovem com cabelos compridos que cobriam parcialmente seu rosto. Ele estava visivelmente nervoso e, quando foi solicitado a mostrar seus documentos novamente, ele simplesmente pisou fundo no acelerador, disparou e acelerou pela estrada em alta velocidade. O policial começou a perseguir o fugitivo e pediu reforços pelo rádio, mas apenas alguns minutos depois, ao tentar fazer uma curva fechada em alta velocidade, o carro derrapou, saiu da estrada e bateu em uma árvore. O motorista estava usando cinto de segurança e os airbags foram acionados, deixando-o ileso. Ari tentou fugir, mas foi imobilizado por policiais assim que saiu do veículo. Ao examinar o veículo, a polícia encontrou vários grandes recipientes plásticos selados no porta-malas do veículo, os quais, ao abrir, revelaram um conteúdo perturbador coberto com um líquido turvo de cheiro estranho. O interrogatório. Uma vez que Ari foi levado à delegacia para interrogatório, ele declarou que tinha esquizofrenia, autismo, psicose e transtorno afetivo bipolar, como seu psiquiatra poderia confirmar. Ele também acrescentou que era incapaz de distinguir entre certo e errado por causa de seu diagnóstico, então ele não sabia o que estava fazendo. Ele então perguntou se seria julgado se seus diagnósticos fossem confirmados e que punição enfrentaria. Ari categoricamente se recusou a confessar durante os interrogatórios. Ele se autodenominava um deus ou alegava que estava possuído por demônios e precisava da ajuda de um exorcista. Às vezes,
O discurso de Ari se tornava incoerente, como se ele começasse a falar com um interlocutor invisível, ignorando completamente a polícia. O exame psiquiátrico confirmou que o acusado realmente sofre de vários transtornos mentais, mas ao mesmo tempo foi provado que ele é bastante capaz de dar conta de suas ações. Além disso, durante os interrogatórios, o psiquiatra que observou o comportamento do rapaz concluiu que mesmo quando falava sozinho, ele sempre ouvia atentamente o que estava sendo dito para ele e quais perguntas estavam sendo feitas. Isso era evidente em suas reações, esclarecimentos e mudanças repentinas de humor. O principal motivo pelo qual Ari estava mostrando sua insanidade de forma tão vívida e demonstrativa era uma tentativa de evitar punição severa e minimizar sua responsabilidade perante a lei. Ele era inteligente e esperto o suficiente, então tentou confundir a investigação e convencer os outros de sua insanidade. A investigação e os resultados inesperados da busca. Apesar do fato de que desde o início ninguém duvidava que Ari havia cometido um ato terrível, sua culpa tinha que ser provada, e isso exigia evidências concretas. Foi decidido começar com uma busca em sua casa familiar, onde, como esperado, o incidente ocorreu. Lá a polícia encontrou vestígios de sangue lavados no chão da cozinha, no corredor e no banheiro. Na lava-louças estava uma serra manchada de sangue, que o jovem aparentemente havia usado. O local para este ato perturbador foi a banheira, que tinha numerosas lascas irregulares em suas bordas. O exame pericial mostrou que Beverly foi envenenada com cianeto de potássio, e após seu falecimento, seu corpo foi desmembrado com uma serra e embalado em recipientes. Frascos com a referida substância venenosa foram encontrados na cozinha, no quarto de Ari, bem como no porão da casa, onde o rapaz tinha uma espécie de laboratório químico. Além disso, em seu quarto, embaixo da cama, foi encontrado o corpo do gato favorito de Beverly, que também foi envenenado. Isso sugeria que o perpetrador primeiro praticou no animal antes de fazer mal à mãe. A propósito, lembre-se do estranho líquido no qual os fragmentos do corpo desmembrado foram colocados. Como se descobriu, tinha uma composição química especial capaz de acelerar o processo de decomposição do tecido. Ari encontrou a receita na internet e decidiu literalmente dissolver o corpo e esconder os ossos nas montanhas, para que nunca fossem encontrados. A máscara da insanidade. Com base em todas as evidências encontradas, emergiu o seguinte retrato do incidente. Na véspera da tragédia, Ari teve uma grande discussão com sua mãe e a ameaçou novamente. Ele foi tão convincente que Beverly, seriamente temendo por sua vida, ligou para o psiquiatra de seu filho com um pedido para hospitalizá-lo imediatamente. No entanto, o especialista ignorou o pedido, acreditando que seu paciente não era perigoso para os outros. Na noite, o jovem, tendo anteriormente testado os efeitos do veneno em um gato, envenenou sua mãe, levou seu corpo para o banheiro e começou a desmembrá-lo com uma serra. Como ele conseguiu fazer sua mãe tomar cianeto de potássio continua sendo um mistério até hoje. Provavelmente levou toda a noite para completar o trabalho perturbador, porque na manhã seguinte, quando Seth ligou para o telefone da casa, o perpetrador ainda estava na casa. Ari então limpou descuidadamente o sangue, enfiou a serra na lava-louças e embalou o corpo em vários recipientes preenchidos com produtos químicos. Ele levou os recipientes para o porta-malas do carro de sua mãe, que usou para sair de casa. Os eventos posteriores já são conhecidos por você. Quando esta versão foi apresentada ao réu, apoiada por evidências concretas, ele de repente começou a se justificar e mudar seu depoimento. Ari declarou que sua mãe havia tomado o veneno voluntariamente e ele apenas encontrou seu corpo sem vida. Segundo o rapaz, ele estava com muito medo de ficar sem meios de subsistência, já que ele mesmo não trabalhava e vivia às custas dela. Então ele decidiu se livrar do corpo para que ela fosse considerada desaparecida. De acordo com seu plano, ele mesmo deveria permanecer morando na casa e poderia continuar usando os cartões bancários e contas da falecida. A história do jovem soava absurda e perturbadora. Não havia dúvida na mente de ninguém de que ele estava mentalmente perturbado, mas também era óbvio
que ele havia planejado cuidadosamente o incidente com antecedência. Não foi um momento de insanidade, um estado de afeto ou um acesso de agressão. Ele havia pensado em cada passo e agido de acordo com o plano. Uma das principais evidências de que o incidente foi premeditado foi a posse de produtos químicos por Ari, que aceleravam a decomposição do corpo, os quais ele havia comprado com antecedência. Além disso, de acordo com seu histórico de pesquisa, ele os havia estudado em detalhes meses antes do incidente. O julgamento e a sentença. Como já mencionei, o exame psiquiátrico confirmou o diagnóstico de Ari, mas os especialistas deram uma conclusão inequívoca de que ele estava ciente de suas ações e havia se preparado cuidadosamente com antecedência para o ato contra sua mãe. Ele continuou insistindo em sua insanidade, embora percebesse que era inútil fingir. O julgamento ocorreu em novembro do mesmo ano, um mês e meio após o incidente que abalou todo o estado. Os advogados desesperadamente tentaram provar que o réu não pode ser criminalmente responsável por causa de sua doença e precisa de tratamento. O próprio Ari alegou que sua mãe o odiava. Então, passou a doença hereditária para ele, enquanto sua irmã estava completamente normal. Ele também se autodenominava uma vítima da Beverly perturbada e culpava sua progenitora por todos os seus problemas. Seth apareceu no tribunal como testemunha e disse que sua falecida amada e ele mesmo francamente temiam Ari porque não sabiam o que esperar dele. Ele era incrivelmente cruel com os outros, mostrava tendências perturbadoras e se recusava a tomar medicamentos prescritos para suprimir surtos de agressão. Ele também acrescentou que o medo de Beverly por seu filho havia se transformado em seu medo de seu próprio filho. O tribunal considerou Ari Liotte culpado de homicídio premeditado em primeiro grau e o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O júri encontrou unanimemente suas ações como calculadas e premeditadas. O réu, de 26 anos de idade, ouviu sua sentença em silêncio, com a cabeça baixa e aparentemente indiferente. Libby Liotte, após o julgamento, admitiu que acreditava que seu irmão era 100% culpado pelo que havia feito, mas ao mesmo tempo ela observou que talvez a tragédia pudesse ter sido evitada se os especialistas, aos quais a família recorreu repetidamente por ajuda, tivessem cumprido conscienciosamente seus deveres e respondido a tempo aos sinais de alerta de Beverly. Até hoje, Ari Liotte está cumprindo sua sentença de prisão perpétua em uma penitenciária estadual do Colorado. Todas as suas tentativas de apelar e contestar a decisão do tribunal foram rejeitadas. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.